Olá, eu sou Ana Carla Abrão, sou economista do Porquê, e estou aqui hoje para a gente conversar sobre o Plano São Paulo, para falar um pouco das bases, dos conceitos do Plano São Paulo, que é o plano de flexibilização da quarentena ou de gestão da quarentena. É importante que a gente tenha em mente que o Plano São Paulo, ele tem como conceito fundamental o gradualismo, ou seja, nós vamos flexibilizar algumas atividades econômicas e monitorar o impacto dessa flexibilização sobre os indicadores de saúde, isso podendo gerar um aumento da flexibilização, também gradual, ou, eventualmente, o retorno das medidas de isolamento. E, para isso, eu vou mostrar aqui, vou compartilhar uma tela com vocês, que diz justamente quais são os pilares desse Plano São Paulo. Quais são os conceitos principais que nós estamos levando em consideração para fazer essa gestão da quarentena. E, mais uma vez, é importante que a gente lembre, isso aqui não é uma abertura total em que todo mundo pode voltar às ruas, todo mundo pode voltar à sua vida normal. Nós temos que garantir que as pessoas só saiam de casa em situação realmente necessária, essencial, e que a maior parte da população permaneça em isolamento, permaneça garantindo aí o controle da contaminação. E é importante lembrar também que é fundamental que todo mundo use máscaras. O uso das máscaras comprovadamente reduz a contaminação e, portanto, salva vidas e protege a nós próprios que estamos usando as máscaras e as pessoas que estão próximas da gente. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela para apresentar para vocês os 5 pilares do Plano São Paulo. Vamos lembrar que, mais uma vez, é fundamental que nós entendamos que o Plano São Paulo não é um plano de abertura em que todo mundo vai voltar para as ruas, em que a nossa vida vai voltar ao normal. Ao contrário, ele é um plano que administra a quarentena para que todas as flexibilizações sejam feitas de forma gradual e segura. Bom, vamos então aos 5 pilares do Plano São Paulo. Primeiro ponto, zonas por nível de risco. Ou seja, é a saúde, os indicadores de saúde que vão determinar quando nós podemos flexibilizar e quanto nós podemos flexibilizar das atividades econômicas e os serviços que estão fechados hoje, que estão com restrição de funcionamento. Essas zonas de risco, elas são definidas com base em 2 conjuntos de critérios. Primeiro, capacidade de atender a população. Quanto de infraestrutura hospitalar, disponibilidade de leitos de enfermaria, de UTIs, principalmente, nós temos em cada região do estado. Esse é o primeiro conjunto. Segundo conjunto, como está evoluindo a contaminação. E aí a gente olha 3 indicadores principais, que são a variação nos novos casos, óbitos, internações, para ter uma ideia de como é que a própria epidemia está evoluindo. O conjunto desses indicadores vai definir em qual fase de risco, em qual zona de risco cada região do estado de São Paulo se encontra. E são 5 as fases, as zonas de risco que o Plano São Paulo define. A primeira delas, vermelha, depois laranja, amarela, verde e azul. Na vermelha, que é a primeira zona, nós continuamos com o mesmo sistema de isolamento e de restrições ao funcionamento de atividades que nós já vivemos ao longo dos 70 dias de quarentena. Na laranja, nós temos o primeiro movimento de flexibilização, que é uma flexibilização que atinge apenas o comércio, com a liberação de funcionamento de até 20% da capacidade e horários reduzidos. E, a partir daí, na zona amarela, na verde, na azul, vamos flexibilizando de forma muito gradual. Lembrando que o plano pode ir adiante nas cores, como pode voltar se esses indicadores de saúde piorarem. Então, esse primeiro pilar é o pilar fundamental, que visa garantir que não faltará atendimento de saúde, ou seja, todo mundo que chegar aos hospitais terá capacidade, terá lugar, terá leito disponível para atendê-los. E segundo, que a epidemia está sob controle. O segundo pilar, ele se define pelas regiões. Como a epidemia começou em momentos diferentes na capital, na região metropolitana e no interior, nós também temos que tratar de forma diferente todas as regiões.
E por isso que existem essas divisões e o mapa do estado vai estar pintado de cores diferentes. Porque cada região vai estar classificada nessa zona de risco de acordo com a sua capacidade hospitalar e com a evolução da epidemia naquela localidade. Terceiro pilar, setorial. Nós sabemos que todo mundo está sofrendo com essa epidemia. A atividade econômica foi reduzida, o comércio fechou, bares e restaurantes fecharam, as pessoas perderam renda, as pessoas perderam emprego. Então, nós definimos aqui, com base nas informações do Estado como um todo, quais são os setores que estão mais sofrendo e juntamos a isso o que a gente chama de risco ocupacional, ou seja, naquele setor, a atividade daquele profissional está muito exposto ao vírus, ou a gente consegue controlar essa exposição. E é por isso que quando a gente juntou essas coisas, essas duas coisas, o impacto da epidemia naquele setor e o risco ocupacional naquele setor, nós definimos, então, quais são os setores que vão sendo flexibilizados à medida em que haja mais controle da epidemia. E é por isso que começa com o comércio, depois vem bares e restaurantes ao ar livre, salões de beleza, academias de ginástica e assim sucessivamente. Quarto pilar, os protocolos. Isso é fundamental, porque isso responde como que nós vamos fazer essa flexibilização, ou seja, como que aquele setor econômico que está permitido agora funcionar, ele deverá se proteger do ponto de vista de protocolos de higiene para garantir uma menor contaminação. Esses protocolos, eles falam sobre distanciamento físico, eles falam sobre barreiras físicas para proteger as pessoas que estão trabalhando naquele estabelecimento. O uso de máscaras é absolutamente fundamental e obrigatório no estado como um todo. Isso comprovadamente protege e reduz a contaminação. Álcool gel, higienização das mãos e toda uma série de protocolos que são definidos especificamente para cada atividade, para, mais uma vez, garantir que essa flexibilização seja feita de forma segura. Finalmente, existe o pilar de testagem. Testar a população é muito importante. Primeiro, para sabermos de fato quantas pessoas estão contaminadas. Hoje, o Brasil e o estado de São Paulo testa pouco, ou seja, tem muita gente que se contamina e nós nem estamos sabendo. E essas pessoas que se contaminam e não têm sintomas, elas são um agente propagador da contaminação, da epidemia. Então, o governo do estado vai testar mais para garantir, primeiro, que nós realmente tenhamos o retrato fiel de quantas pessoas estão contaminadas. Segundo, também para garantir que, uma vez identificado uma pessoa contaminada, um foco de contaminação em alguma região, a gente possa conter e controlar esse foco, para que ele não se espalhe para a cidade como um todo, pelo estado como um todo. Então, esses são os 5 pilares. Primeiro, portanto, qual é a zona de risco? São indicadores de saúde que definem quando que a gente pode flexibilizar. Segundo, o pilar regional, garantindo que nós vamos tratar de forma diferente o estado, porque a epidemia está agindo de forma diferente no estado como um todo. Setorial, compatibilizando a visão da economia, dos impactos econômicos com a visão de saúde, os protocolos para garantir a segurança e a testagem para podermos monitorar à medida em que a flexibilização aconteça. Finalmente, tem uma informação muito importante. O plano, como eu disse, não é um plano de abertura. As pessoas não vão do dia para a noite ter a sua vida, retomar a sua vida normal. Infelizmente, isso não é possível em função dos riscos que essa epidemia nos coloca. Mas é um plano que vai administrar essa flexibilização. E administrar significa que podemos tanto andar para frente, no sentido de maior flexibilização, quanto andar para trás e voltar às medidas de isolamento. Porque o importante, a prioridade é salvar vidas, é garantir o atendimento da população. A economia também é importante, nós sabemos que as pessoas estão sofrendo, porque elas perderam renda, porque elas perderam, muitas delas perderam emprego. Sim, e por isso que o plano busca compatibilizar essas duas coisas, essas duas visões. Mas, acima de tudo, a prioridade é garantir a segurança desse processo. E por isso que o plano vai adiante
e ele volta para trás se os indicadores assim exigirem que a gente haja. E o ponto aqui principal, e por que esse plano é tão importante, porque ele depende fundamentalmente da sociedade, da população. Nós precisamos que os protocolos de higiene sejam adotados, nós precisamos que as pessoas usem máscara, nós precisamos que as empresas elas garantam a testagem dos seus funcionários, ou seja, nós precisamos do entendimento e de uma pactuação da população com o plano, porque nós só iremos adiante nas flexibilizações e na retomada de um novo normal na medida em que haja o controle da epidemia. E o controle da epidemia depende também de que as pessoas se conscientizem da importância do uso de máscaras, de todos os protocolos de higiene, do isolamento social, se não é fundamental que você saia de casa, da proteção das pessoas do grupo de risco, ou seja, os idosos, as pessoas que são portadoras de doenças crônicas, para que a gente garanta essa flexibilização e para que a gente garanta aquilo que todos nós buscamos, que é retomar as nossas atividades, mas com segurança. E é isso que o Plano São Paulo visa fazer, é esse o objetivo do Plano São Paulo, para que a gente possa monitorar de uma forma segura, gradual, mas dando a chance de que a gente consiga voltar às nossas atividades, as pessoas consigam voltar aos seus empregos e às suas atividades de renda e de salário. É isso, o Plano São Paulo. Nós, a cada semana, o governo do estado atualiza cada região e atualiza do ponto de vista de flexibilização o retorno, e a cada 15 dias essas ações vão dar resultados aí de maior flexibilização ou de volta ao isolamento. Mas até agora o monitoramento tem sido feito, o governo do estado divulga de forma transparente diariamente um boletim para cada região, que o importante, mais uma vez, é que a população esteja junto com o governo do estado nesse processo, porque é isso que o plano visa, é a pactuação com a sociedade, com a população, para que a gente garanta o sucesso do enfrentamento dessa grande crise que o Brasil está passando, mas que temos certeza, com essa pactuação, com essa conscientização, nós vamos superar. Muito obrigada.